Então nós somos chamados por Deus para sermos discípulos de Cristo, para viver a missão de Deus da forma mais básica possível, sendo bons vizinhos. E que tipo de vizinho é esse? O vizinho que ele está sendo movido para trazer a beleza de Cristo no meio do caos na terra. Agora, isso que é uma coisa que precisamos entender, porque nós vivemos num mundo que está acontecendo no meio do caos. E isso não começa de agora. Quando você pega a descrição de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra vazio, ela pode ser traduzida como vazio ou pode ser traduzida também como caótico. Era um caos. A existência era um caos. E a partir do caos da existência ou da inexistência, Deus começa a falar, haja luz. E aí Deus começa a criar no meio do caos, separar as coisas, colocar coisas em ordem. Ele cria os dias, ele cria a hora, ele cria terra seca de rios e mares. Ele começa então a organizar as coisas, e depois que ele organiza as coisas e cria de forma organizada, ele começa a gerar vida. E é muito importante isso, porque o grande paradigma cristão, o grande paradigma bíblico, eu diria, que vai contra o paradigma secular, é que para nós cristãos, nós estamos dizendo, é impossível o caos gerar vida. A vida vem da ordem. E o paradigma secular vai dizer, a vida vem do caos. O caos é o que gera vida, mas é interessante porque nós não conseguimos viver no meio do caos. Já parou para pensar nisso? Apesar de nós não conseguirmos viver no meio do caos, é interessante porque o caos que há no nosso interior faz com que seja necessário que Deus permita que, por vezes, o caos ao nosso redor venha para que nós possamos procurar ordem. O psicólogo Jordan Peterson, ele fala, todo mundo precisa de caos para crescer, mas se você ficar muito tempo no caos, você não consegue viver. Então você tem um pouco de caos, você organiza o caos e você cresce, e aí você tem um tempo de organização para você conseguir respirar e ter uma vida ajustada, e aí você precisa de um pouquinho mais caos para crescer de novo. Você já viu, é interessante porque quando você vai para lugares muito estáveis, para lugares muito tranquilos, geralmente quando você vai, por exemplo, para aquelas pequenininhas cidades do campo, onde a vida das pessoas são extremamente tranquilas, às vezes você fala, poxa, eu quero uma vida tranquila, e está tudo bem querer isso, não é pecado não, você pode, porque Paulo fala que você pode orar por ter uma vida simples e tranquila, está tudo certo. Mas, muitas vezes, você não se sente, pelo menos eu, não sei como é que é a sua personalidade, mas eu, quando eu estou em lugares de muita tranquilidade, de muita calma, eu não me sinto estimulado pelas conversas. Porque as conversas têm muito mais a ver com manter a sua segurança do que se envolver com algo que te estimule a crescer. Então eu falo, quando nós pensávamos em voltar para São Paulo, uma amiga minha americana, de uma cidade pequena, falava, a gente estava passando aqui pela Marginal, ela falou, você tem certeza que você quer criar os seus filhos nesse caos? E eu falei para ela, não tem lugar melhor para eles crescerem do que aqui. Se você quer que seus filhos cresçam. Mas eles vão ser desafiados o tempo todo, porque quando você está no ambiente de caos, você não pode se acomodar ao caos, você precisa estar se movendo em direção à ordem. E é esse se mover em direção à ordem que vai fazendo você crescer. E o problema é que muitas igrejas, elas foram construídas para ser um ambiente de paz e de tranquilidade, e de descanso, e de entretenimento e lazer, algumas vezes também. E por isso que as pessoas usam a igreja como uma fuga do caos, para se esconder do caos, e essas igrejas são igrejas que vão se tornando irrelevantes para o mundo que a gente está. Porque no meio do caos a gente fica procurando fuga do caos, e a gente vai procurar a fuga do caos no entretenimento, a gente vai procurar a fuga do caos no lazer, a gente vai procurar a fuga do caos numa espiritualidade que de uma certa forma nos traz uma paz na mente,
mas a gente está fugindo de lidar com aquelas coisas que precisam ser postas em ordem. E é por isso que a gente não gosta de falar sobre os grandes problemas do nosso dia, os problemas de questões sistêmicas, os problemas de questões sociais, os problemas de questões relacionais, o problema que está a nossa sociedade, porque a gente quer vir para a igreja para ouvir uma mensagem, paz e amor, com baiá, e aí a gente fica todo mundo em paz e está tudo certo. Depois a gente sai da igreja e a gente não sabe lidar com o caos que está lá fora. A gente não sabe lidar com o caos que está no nosso próprio interior. Então Deus cria um ambiente estruturado, um ambiente de ordem no Jardim do Éden, mas a gente se esquece que o que mantém a ordem do Jardim do Éden não é o Éden em si, mas é o próprio Deus. Ele é a fonte de toda a beleza, de toda a ordem, de toda a vida que está fluindo naquele lugar. E nós, então, olhamos para Deus e dizemos, eu quero uma vida separada de Deus, porque eu não preciso de Deus, eu quero decidir o que é ordem, eu quero decidir o que é beleza, eu quero decidir o que é justo, o que é ético, o que é certo, pelas minhas próprias, pelo meu próprio conhecimento, minha própria capacidade. E ao dar as costas para Deus, em Gênesis capítulo 3, você vai ver uma descrição de caos.